Olá, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez, né? Agora estamos no quarto vídeo na nossa sequência de análises sintáticas sobre a diferença entre o objeto indireto, adjunto adnominal e complemento nominal. Hoje a aula é sobre o quê? A diferença entre o complemento nominal e o objeto indireto. Então, animado para agora fazer o fechamento dessas aulas, última aula. Então, preste atenção agora à sequência. Então, gente, para vocês entenderem a diferença entre o complemento nominal e o objeto indireto, é muito simples. A primeira grande dica é, você vai analisar o verbo flexionado. E o que você vai perceber? Se eu pergunto ao verbo com preposição, eu obtenho o quê? O objeto indireto. Agora, se eu pergunto a um nome com preposição, eu tenho o quê? O complemento nominal. Então, analise agora os exemplos. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho, ele necessita de ajuda. Então, como você começa sempre a análise, que eu já falei, você sempre começa pelo verbo flexionado ou conjugado. Qual é o verbo aqui flexionado? É necessita. Como você sabe? Eu necessito, tu necessitas, ele necessita. Esse é o verbo conjugado, necessita. Necessita de quê? De ajuda. Então, eu fiz uma pergunta ao verbo com preposição. Quando eu pergunto ao verbo flexionado com preposição, eu obtenho o quê? O objeto indireto. Isso é que você tem que ter em mente. E esse verbo, é claro, é o quê? É um verbo transitivo indireto. Agora, observe o outro caso. Eu tenho, tínhamos necessidade de ajuda. Então, o que eu vou ter aqui? Qual o verbo flexionado? Tínhamos. Eu tenho, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos. Esse é o verbo flexionado. Nós tínhamos o quê? Necessidade. A necessidade aqui é um nome, tá? É um nome, é um substantivo. Então, eu vou perguntar ao nome, porque eu vou perguntar assim, necessidade de quê? De ajuda. Então, quando eu pergunto ao nome, que foi necessidade, com preposição, necessidade de quê, o que eu obtenho? O complemento nominal. Qual é a grande diferença, então, do objeto indireto para o complemento nominal? É que, quando eu pergunto ao verbo flexionado com preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto e tenho o quê? Um objeto indireto. Se eu pergunto a um nome com preposição, eu obtenho o quê? Um complemento nominal. Então, esse é o objetivo desse grupo 1. Veja o grupo 2. Analise esses dois casos. Duvido muito destas verdades. Qual o verbo flexionado aqui? Duvido. Né? Duvido. Eu duvido. O eu aqui é um sujeito desinicial oculto. Eu duvido. Eu duvido de quê? Destas verdades. Destas verdades tem a presença da preposição. Aí você fala, mas Ana, ou mas professor, e esse muito aqui? Esse muito é um advérbio de intensidade, tá? Então ele vai ficar o quê? Dentro da análise sintática, ele vai ficar no grupo dos adjuntos adverbiais, mas nós estamos analisando o caso do que está relacionado ao duvido. Duvido de quê? Das verdades. Destas verdades. Então, destas verdades vai ser o meu objeto indireto. E no caso, o verbo duvidar aqui é um verbo transitivo indireto e está flexionado. Você sempre tem que pensar isso. Perguntei ao verbo com preposição, obtenho o quê? Um objeto indireto. Agora, veja o segundo caso. Tenho muita dúvida destas verdades. Eu tenho o quê? Dúvida. Eu tenho dúvida. Então, tenho vai ser um verbo flexionado, transitivo direto. Vai ter um nome aqui, que é dúvida. A dúvida é um substantivo, que vai ser o quê? O objeto direto do verbo ter. Mas eu pergunto a dúvida, que é um nome, com preposição. Dúvida de quê? Destas verdades. Então, destas verdades é o meu complemento nominal, porque ele complementa um nome, tá? Que é o substantivo. Bem,
Esse foi o objetivo até aqui, você perceber a diferença do objeto indireto para o complemento nominal, como entender, como identificar em uma oração. Veja o terceiro caso. Heloísa gosta muito de música clássica. Qual o verbo flexionado? Gosta. Quem gosta? Heloísa, que é o sujeito. Tudo que sobrou foi o predicado. Gosta muito de música clássica. Ela gosta de quê? De música clássica. Muito é o intensificador, lembra? Um advérbio de intensidade vai ser um adjunto adverbial de intensidade, mas não é o caso aqui que a gente está analisando. Nós estamos analisando um objeto indireto. Gosta de quê? De música clássica. Olha a presença da preposição, perguntei ao verbo com preposição, o que eu obtenho é um objeto indireto. Veja o outro caso. Heloísa tinha gosto por música clássica. Mudou. Qual o verbo flexionado? Tinha. Quem tinha? Heloísa, sujeito. Tinha gosto por música clássica, é o predicado. Verbo flexionado, tinha. Ela tinha o quê? Gosto. Gosto aqui está funcionando como substantivo, o gosto do alimento. Então, gosto é um substantivo, tá? É o objeto direto do verbo ter. Verbo tinha aqui. Ela tinha gosto pelo quê? Fiz uma perguntinha com preposição. Com a minha resposta por música clássica, vai ser o quê? O meu complemento nominal. Então, perceba qual é o grande macete disso tudo. Se eu pergunto a um verbo flexionado com preposição, eu obtenho um objeto indireto. Se eu pergunto a um nome com preposição, eu obtenho o quê? Um complemento nominal. Por isso que o nome já diz, complemento do nome, complemento nominal. Bem, pessoal, vocês viram agora o que? A diferença do objeto indireto para o complemento nominal. Se você tem dúvidas, ainda está confundindo o complemento nominal com a adjunta de nominal, você tem que assistir ao vídeo anterior. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Não esquece de me seguir aqui no canal, deixar um like e clicar no sininho para receber todas as notificações. Ok? Deixe sugestões de novos vídeos também, não esqueça. Um beijo e até a próxima aula.